Hoje é um dia muito especial, é um dia que nós queremos falar sobre saúde mental e por isso viemos até ao Centro de Vida Saudável Vita Salus. Este é um lugar muito especial para nós porque temos visto que esta problemática tem sido muito trabalhada e desenvolvida aqui neste lugar e por isso convidámos o Dr. Viriato para estar connosco e por isso é um prazer, Viriato, ter-te aqui. Aliás, tu é que nos tens aqui nesta casa. Esta é a tua casa também, Ruben. Nós trabalhamos juntos aqui. É um prazer, Ruben. É um prazer poder estar aqui hoje contigo. Boa. Hoje é um dia que nós queremos falar sobre a saúde daquilo que se passa cá dentro. Muitas das vezes é muito fácil olharmos para a comida que temos em cima da mesa ou, por exemplo, eu que gosto muito de desporto, pensar quais são os melhores planos de treino, pensar nessas coisas todas. Aquilo que pode dar mais saúde ao meu corpo. Mas aquilo que se passa cá dentro também é muito importante e eu vejo que também me influencia e por isso quero-te perguntar aqui neste espaço quais têm sido os desafios na área da saúde mental, quem é que vocês têm encontrado, os maiores desafios e começamos talvez por aí. Oh, Ruben, é um prazer mesmo, olha, falar sobre isto. Eu falo sobre isto para ti, falo para mim, falo para aqueles nossos amigos que lá estão em casa ou trabalho ou no autocarro a verem isto. Imagina um Lamborghini ou um Bugatti. Carro de 1 ou 2 milhões de euros. A coisa mais linda em termos de tecnologia que o ser humano produziu em termos de carro. E não tem piloto automático, porque hoje agora já há uns carros que conduzem por ele mesmo. Aquele carro é uma peça fantástica, mesmo que faça o exercício todo, que coma bem, agora transportando para a parte humana, que faça tudo isto, aquele carro vai depender do condutor. O que o condutor pensa, onde ele quer ir, como é que vai tratar o carro. Portanto, depende daquele condutor. Agora, fazer a analogia disto, transportando isto para o cérebro. Nós temos aqui um corpo, nós somos um, não há uma separação de corpo e alma, não, nós somos um, mas temos aqui um computador que tem uma diferença dos computadores que andam por aí. É que este computador sente. Este computador não só tem programas instalados que nos ajudam a fazer, olha, a desapertar e apertar os sapatos, a correr ou não correr, a saber matemática ou não sei quantos, são programas instalados, mas este computador sente. Tem emoções de tristeza, tem emoções de raiva, de medo, de alegria. E isto diferencia-nos de toda a inteligência artificial que existe, porque cada pensamento que nós temos, cada programa que nós temos instalado, cada ideia, tudo isto está associado a uma emoção. Então, as emoções e os pensamentos, os dois combinados, fazem aquilo que nós somos aqui. E como estas emoções, cada vez mais nesta vida, e é normal uma pessoa ter medo, nós fomos feitos para termos medo. Se uma cobra venenosa vem e aparece à nossa frente, fomos feitos para ter medo dela, é fugir da cobra, não é? Ou um ladrão, pois as pessoas nas cidades não encontram cobras, mas encontram ladrões e aldrabões. Então, quando nós nos apercebemos de quem é esta pessoa, é normal termos medo. Se perdermos uma pessoa muito querida, é normal, é completamente normal estarmos tristes. Mas pode acontecer este piloto automático deixar de ter controlo. Exatamente. E, por exemplo, eu ter um medo acima daquilo que é a ameaça. Exatamente. E é normal estarmos tristes quando estas sensações, quando estas emoções, que depois levam-nos a ter pensamentos que podem não ser os verdadeiros. Por exemplo, uma sensação de tristeza quando eu olho para mim ao espelho e digo, que tristeza eu sinto porque eu não sou bonito. Então, quando isso me leva a pensar, eu não valho nada, então o que é que eu estou cá a fazer? Então são essas emoções que depois podem levar a termos pensamentos que não são realidade, porque eu valho muito. Quando isto começa a ser prejudicial, quando é que começa a afetar negativamente a nossa vida, em que nós não conseguimos concentrar-nos, nós não conseguimos dormir bem, nós não conseguimos ter pensamentos de esperança, por exemplo, pensar que amanhã eu vou estar melhor do que estou hoje, deixamos de ter vontade de sair da cama, porque para que vamos trabalhar? Isto não vale nada, quer dizer, quem sou eu? Isto não serve de nada. Quando a ansiedade é tanta que qualquer coisinha que acontece na nossa vida não é um ladrão a apontar-nos uma arma. Perdemos 2 euros, ficamos logo ansiosos e que não precisamos de 2 euros. Se a pessoa precisa de 2 euros para viver, sim, mas quando isto então começa a afetar negativamente a nossa vida, começa a afetar
os nossos relacionamentos, porque depois podemos andar mais tristes, mais irritáveis, não respondemos bem ao nosso parceiro, e depois cria-se aqui um ciclo muito, muito, muito negativo que nos leva a vivermos a vida de uma forma muito infeliz, muito triste e muito ansiosa. Isso é complicado. Isso hoje está considerado ser uma doença. A depressão, por exemplo, a depressão é considerada como uma doença hoje, porque não é só a tristeza normal. É a tristeza que depois vem afetar a forma como eu vivo. A ansiedade generalizada, por exemplo, é uma doença. E estas são os dois, a ansiedade e a tristeza. A ansiedade é o medo desmesurado. E a tristeza é a tristeza que nos impede de viver. E estas são doenças, e depois há muitas outras, quer dizer, depois há outro espectro de doenças, há doenças, por exemplo, do raciocínio, psicoses, etc. E depois há do espectro, por exemplo, dos autismos, e depois há os distúrbios de personalidade, tudo isso. Há muitas outras aqui. Mas aqui estamos mais a focar hoje para a necessidade de percebermos que isto é real, e quando falamos da depressão e ansiedade, é real, e é um problema físico. Isto não é só um problema de uma ideia, como se a pessoa fosse só do mundo das ideias. Não, isto é físico. Nós hoje sabemos que há transformações no cérebro. Uma pessoa deprimida, por exemplo, com uma depressão major, ou mesmo uma depressão moderada, esta pessoa tem alterações no cérebro. Consegue-se ver em ressonâncias magnéticas funcionais, consegue-se ver a parte do cérebro que está mais ativa do que noutra pessoa que não tem depressão. Portanto, isto tem uma base física e temos que abordar isto desta forma. Eu já vi algumas dessas imagens, não é? Que podemos ver áreas que estão mais atrofiadas umas do que outras do cérebro. E isto realmente, especialmente na questão dos relacionamentos, implica muito. Em primeiro lugar, connosco mesmos, não é? Porque muitas vezes cada um de nós tenta perceber: será que eu estou a desenvolver alguma coisa destas? Será que eu tenho uma ansiedade desmesurada? Ou esta tristeza já está um bocadinho além daquilo que deveria ser normal? Não é? Nós temos, pelo menos acho que precisamos saber reconhecer isso, e talvez essa fosse uma primeira pergunta para ti: como é que eu posso reconhecer isso? E depois passar aqui até uma parte mais prática: quais são as coisas que eu posso fazer, ou até aqueles que estão à minha volta podem fazer para me ajudar? Porque eu lembro-me que na família tive um caso de depressão profunda há muito tempo, e eu lembro-me que era bem novo, e eu pensava: mas porquê é que aquela pessoa está o tempo todo dentro do quarto? O que é que eu posso fazer? E nós ficávamos quase, a família ficava de braços cruzados, não é? Amamos muito aquela pessoa, mas não sabemos o que é que vamos fazer. Aqui nem é braços cruzados, era braços atados. Porque não sabiam o que fazer. Não sabíamos o que queriam fazer, mas não sabiam o quê. Então talvez começar por esta parte, não é? Tentar identificar o que é que há em mim, sinais de alerta. Se há uma perda na família, perda de um amigo, perda de emprego, é normal uma pessoa estar triste. E está triste durante uns dias. Mas quando essa tristeza se torna um peso tão grande que não permite a pessoa realizar as suas tarefas do dia-a-dia, trabalhar, cuidar dos filhos, etc., então aí há um problema. Okay? E, por exemplo, na área da depressão, há várias fases, há vários tipos. A depressão ligeira, que às vezes é muito difícil diferenciar aqui o que é uma tristeza normal e o que é uma depressão ligeira. É quando algumas das funções, por exemplo, não consegue dormir bem. Porquê? Porque acorda várias vezes e pensa no assunto, está ali triste, ansioso. Portanto, esse é um sintoma, é um dos primeiros sintomas. Ou então não ter vontade de fazer nada, quer dizer, fica ali, mas ainda consegue sair do sofá e vai fazer as suas coisas. Por exemplo, no relacionamento, perda de interesse sexual, são coisas que são uma fase mais inicial, mas quando isso começa a piorar, enquanto já não consegue fazer algumas das suas atividades, quando os relacionamentos têm na sua base uma tristeza tão grande. Portanto, há vários critérios aqui, que é muito fácil encontrar na internet, por exemplo, as definições dos vários graus de depressão, e ver se enquadra num deles. Por último, temos aquela pessoa que está na cama, não se levanta, não se lava. Normalmente fecha as janelas. Está no escuro, não quer falar com ninguém, chora, ou então está completamente apática. Isso é uma depressão major. E, portanto, todas elas, às vezes com uma intervenção precoce, por exemplo, numa depressão ligeira,
E nem é preciso, às vezes, terapia tradicional, digamos, com um psiquiatra ou psicoterapeuta. Às vezes, através com programas até da internet, etc., uma pessoa numa depressão ligeira consegue sair daquilo. Mas é importante reconhecer, porque estas depressões ligeiras, se não forem tratadas, podem passar a uma depressão moderada ou até uma depressão maior. E, normalmente, o que é que está na base disto, Rubem? Normalmente, são relacionamentos ou perdas grandes. Conflitos. Conflitos entre marido e mulher, companheiro e companheira, conflitos pai e filho, filho e pai, mãe, etc. E às vezes conflitos na própria infância. Conflitos que levaram a abusos sexuais, por exemplo, abusos físicos, bater muito e, na maior parte dos casos, abusos psicológicos. Emocionais, em que uma pessoa é quase que espezinhada, às vezes com boa intenção da parte dos cuidadores, em que estão a fazer aquilo para endireitar este miúdo que não só anda torto, não é? Mas não percebe que isto está a ser feito de uma forma muito, muito dolorosa para a criança, e que a criança não fala, e que carrega aquela carga emocional pela adolescência e chega a adulto e muitas vezes não tem problemas nos relacionamentos, é uma pessoa triste, uma pessoa ansiosa. Porquê? Porque vem com aquela carga desde a infância. É importante tratar. Não pensar que isto vai embora só por si, porque não vai. Tem tendência a piorar. Então, já vimos que aqui o meio, especialmente as pessoas que estão à nossa volta, têm influência tanto na causa, mas também na resolução. Falámos aqui na causa. Agora talvez falarmos aqui no aspecto da resolução. Como é que a minha família, como é que eu, como marido, se vir a minha esposa que está num conflito, em alguma luta, triste ou ansiosa, o que é que eu posso fazer, mesmo às vezes no contexto laboral? O contexto de trabalho também é outro dos criadores de tensão, não é? Para a saúde mental. Como é que as pessoas que estão aqui à volta de nós podem ajudar? Ok, vamos começar por aquilo que nós não devíamos fazer. Isso. Ok, um caso típico. Uma miúda tem 16 anos, 17 anos, tem relacionamento com um rapaz. Naquela fase inicial partilha com os pais ou com quem está a cuidar e os pais dizem: não, ele não é bom para ti, afasta-te dele, não sei quanto, etc. Mas a miúda não ouve e envolve-se com o rapaz. Aquilo dá para o torto. E os pais começam a ver a miúda triste, não fala, não quer comer. Na escola não sabem bem como é que as coisas dão, mas sentem que aquilo não está bem. E um dia ela diz: olha, acabei com o tal. Eu disse-te, eu não te disse que isto ia acontecer, tu não ouves, tu és isto, é não sei quantos. O que é que isto faz dentro daquela miúda? Cria logo uma tristeza e uma ansiedade, porque eu estraguei as coisas, não é? Quando talvez a própria situação já é por si só condenatória, não é? Já não precisava de mais nada. Não é? Então, a miúda sabe que aquilo não foi bom e que se calhar até devia ter ouvido os pais e tudo aquilo. O que é que isto faz? Isto não ajuda. Aumenta o peso, não é? Só aumenta o peso. Só aumenta a responsabilidade, aumenta a culpa, aumenta isso. E não vai lá nenhum. E da próxima vez, possivelmente até pensará, se calhar escuta aqui o meu pai e a minha mãe, mas, sabes, nós somos cristãos, a Bíblia diz que o coração é enganoso. E realmente é enganoso. E muitas vezes somos enganados por emoções e não construímos com pessoas, por exemplo, que estão neste caso a miúda. Se fôssemos ter com ela para construir este relacionamento, diz: sinto muito, está a doer muito, não é? Sim, pai, está a doer muito. Gostavas mesmo dele? Eu gostava. Mas aquilo não deu, não. E ele magoou-te. Muito, pai. Está a ver o tipo de interação, o que é que vai fazer? O pai já sabe. A história do filho pródigo. O filho pródigo, quando foi ter com o pai, depois daquele ter esbanjado o dinheiro e aquilo tudo, ele sabia. O pai, quando ele chega, o que é que lhe disse? Anda, meu filho. Não teve ali, eu disse-te, que ias esbanjar isso tudo, não ia para lá, não. Este tipo, nós estamos aqui para construir vidas. O passado é doloroso. O passado serve uma coisa positiva, que é para tentarmos não repeti-lo. Mas o passado é para construirmos a nossa vida. E se tivermos essa atitude, como pais, como cuidadores, como amigos, eu sinto, olha, talvez até nem seja daquele momento. A miúda já percebeu, mas sentir que tem ali o pai ao lado, que a entende, vai construir um relacionamento que vai aliviá-la do seu próprio sofrimento e vai-lhe dar mais segurança até no pai. E da próxima vez que isto acontecer, se aquele pai não foi muito condenatório,
ela vai pensar naquelas palavras do pai, sentir que tem ao pai um amigo, e o amigo que não vai lhe dar pancada em cima emocional, não é? E de juízo, mas tem ali um amigo. O propósito é construir vidas. É isto. Parece então que quase a nossa atitude perante estas pessoas quase me faz pensar que pode curar mais a pessoa do que o medicamento, não é? Porque o medicamento não vai tratar a causa, porque se a causa é tu estar chateado comigo e eu mantenho a atitude, nada desaparece. Sim. Mas a atitude de quem está à volta, especialmente se somos nós os criadores de tensão, a nossa atitude vai produzir isso, não é? Transformação na vida. Ruben, é verdade. É assim, há situações em que as sensações físicas da ansiedade são tão fortes. Olha, por exemplo, um ataque de pânico. A pessoa começa com o coração a 120, 130, 140 a hora. Não é? A hora não, ao minuto. Ao minuto. E depois começa a respirar ofegantemente. Pensa que vai morrer. Imagina uma pessoa ter isto frequentemente. Aquilo é incapacitante. E isto acontece mesmo sem a pessoa querer. Portanto, agora é a qualquer altura. Nesses momentos é importante dar medicação para ajudar a pessoa, pelo menos fisicamente, não sentir aquilo. Não vai resolver lá os pensamentos que levaram aquilo. A medicação não vai resolver isso. Ou então, se a tristeza é tão grande que não permite a pessoa viver a sua vida, cuidar de si, as suas necessidades básicas e os relacionamentos estão afetados por causa da tristeza, a medicação pode elevar a serotonina e a pessoa sentir-se menos triste. Mas não resolve os problemas. Por isso é preciso aquilo que nós hoje temos como psicólogos, são muito necessários, psicólogos, psiquiatras, etc. Portanto, especialistas na saúde da mente, aquilo deve ser feito também pela sociedade. Antigamente não havia tantos psiquiatras e psicólogos. Quem é que preenchia este papel? Eram os amigos e a família. Hoje vivemos cada vez mais isolados. Não há com quem partilhar, embora tenhamos muitos amigos no WhatsApp e tudo, mas não há com quem partilhar. Então, os especialistas da saúde da mente assumem um papel muito, muito importante. Mas só isso também não é tudo, não consegue fazer tudo em muitos casos. É preciso um apoio, é preciso nós sairmos com a ajuda. No início é difícil, mas depois de tomar alguma medicação, depois de nós sairmos, irmos buscar coisas que nos vão ajudar. E eu ouço isso de pessoas que fazem isto, foi quando se eles envolveram em ajudar outros, que eles foram ajudados eles mesmos. O nosso sentido de vida. O nosso sentido de vida não é ganhar 10 milhões de euros. Para alguns é, mas aquilo é vazio. Não tem nada. O nosso sentido de vida é sermos especiais para alguém. Alguém nos considerar tão especiais na vida deles que toma decisões à minha volta. Quer dizer, incluindo, eu sou especial para essa. Todas as pessoas têm o desejo de serem especiais para alguém. E cada vez há mais pessoas a sentirem que não são especiais para ninguém. E é este envolvimento que é muito importante. A terapia medicamentosa é importante, psicoterapia, ser ajudados por profissionais da saúde da mente e envolver-nos com outros, porque aí vamos ser ajudados. Vivemos realmente assim num momento do mundo assim um bocado estranho, porque eu tenho assim recordações da minha família há muitos anos atrás. Eu lembro-me das reuniões de família que eram diferentes das de hoje, em que nós juntávamos facilmente 40, 30 pessoas no mesmo lugar e havia a sabedoria do avô, havia a sabedoria da avó, que não deixava de dizer as coisas, que também nos abraçava. E realmente isso é muito relevante, não é? E é muito importante, especialmente eu acho que agora numa fase do mundo em que nós usamos talvez demasiadamente a mente, porque muito do nosso trabalho está associado à nossa parte mental. Nós vamos de carro, vamos ouvir o rádio, a nossa cabeça vai funcionar, o nosso corpo está parado. Talvez aqui uma última dica que tenha a ver com qual o melhor remédio, e eu também se calhar sou suspeito para te perguntar isto, ou um outro bom remédio que possa ajudar a não ser só focado naquilo que se passa lá dentro. O que é que nós podemos fazer talvez externamente que ponha o nosso corpo de alguma forma a mexer, que reduza aqui talvez a concentração de sangue, não é? Porque nós passamos demasiado tempo não é? Envolvidos na nossa mente, e eu vejo que nós temos poucas manualidades, pouco trabalho com as mãos, a maior parte das nossas profissões são todas ligadas aos computadores, aos telefones. O que é que nós poderíamos fazer de maneira diferente? Porque os nossos avós não tinham não tinham tantos problemas de saúde mental como nós temos hoje. Olha, vamos aqui pôr alguns grupos. Primeiro, fé. Muito importante. Fé. Fé
num ser superior, quem chamamos Deus, que Ele cuida de mim, apesar das circunstâncias muito negativas que possam rodear a minha vida. Eu sei que é uma questão debatível aqui, mas os estudos mostram que ter fé em Deus é importante para eu me sentir um pouco melhor. Depois, não estarmos sozinhos. Estarmos rodeados de pessoas que, embora imperfeitas, são importantes para nós e que nos fazem sentir que não estamos sozinhos. Depois, o sono é importante. A pessoa não fazer de dia a noite e da noite dia. Quer dizer, dormir e dormir bem. Atividade física. É isso que estavas a tentar. A atividade física. Também. A atividade física. Muito, muito importante. Para a saúde mental, se nós quisermos identificar alguma coisa que nós possamos fazer fisicamente, por exemplo, na prevenção das demências, aumento de Alzheimer, é exercício físico. A atividade física é o ponto mais importante, é o fator mais importante de proteção contra demências. É interessante que tem-se visto montes de estudos associados, por exemplo, à percentagem de massa muscular que temos nas pernas e a longevidade. Isso é importante. A atividade física é muito importante, regular, aeróbica, mais importante até neste Ao ar livre, também nos ajuda. Com outros, se fosse possível. Eu estava a pensar, seria tão fácil criar grupos de caminhada, quer dizer, os vizinhos, assim, este está reformado, o outro está reformado, o outro... vamos tentar aqui criar 5 ou 6 e 3 ou 4 vezes por semana ir a caminhar juntos. Depois vem, a alimentação é importante, porque a alimentação não só tem o efeito direto no próprio cérebro, mas no próprio corpo, no resto do corpo, aumentando o nosso peso, por exemplo, reduzindo a nossa autoestima, porque olhamos para nós e vemos que temos ali 50 quilos a mais e aquilo não ajuda. O ar livre, a luz do sol. A medicação tem um papel importante no tratamento. É preciso não ter medo dela, mas é preciso termos profissionais de saúde que estão sensíveis às necessidades das pessoas, que não sejam só prescritores sem ouvir as pessoas e ajustar a melhor medicação para aquela pessoa e também escutá-las, não só prescrever, mas escutá-las. Portanto, isso é muito importante. E a combinação destes, eu penso que nos dá alguma esperança de que as coisas vão melhorar. Termino com uma última pergunta, que eu vou tentar ir a picar-te um bocadinho. Em termos da tua saúde mental, qual é assim que lutas mais e que tens uma preocupação para não teres problemas de saúde mental? Não estava à espera dessa pergunta, Ruben, mas pronto, olha, vamos lá. Eu não gosto de conflitos. Não gosto de conflitos entre pessoas. Eu gosto de harmonia e gosto de saber que as pessoas que trabalham comigo e que vivem comigo estão bem. Quando há conflitos, isto custa muito, porque depois, normalmente conflitos são por expectativas de pessoas. Um grupo tem uma expectativa, uma pessoa tem uma expectativa, eu tenho outra expectativa, e há conflitos entre pessoas com expectativas diferentes. Isto cria muita ansiedade. Eu, na maior parte das vezes, não mostro, mas quando já são muitos anos a lidar com isto, a pessoa começa a ficar cansada. E depois chegamos a situações em que podemos começar a perder a paciência, já não lidamos com as pessoas da forma como nós mesmos gostaríamos de lidar com elas, e depois isto o sentimento de culpa, etc, etc. Eu tenho muitas responsabilidades, essas responsabilidades também me criam expectativas, e é lidar com estas mentes todas, cada uma com o seu valor, igual à minha, não é? Portanto, a minha mente tem o mesmo valor que a outra, e é lidar e trazer harmonia a isto. Eu penso que este mundo é um conflito aberto. Não é? Liga-se a televisão, conflitos. Assembleia da República, conflitos. Qualquer coisa, conflitos. Sindicatos contra patrões, pais contra os filhos, conflito. E isto cria uma ansiedade. Como viver aqui com algum sentido de vida e com paz no meio destes conflitos todos, não sendo isento de participar neles e não sendo imune a eles, é um desafio. Esse é o meu maior desafio. É como lidar com estas situações, não me tornando um objeto que não liga patavina às coisas que estão à volta. Não, eu gosto de lidar, gosto de cuidar das coisas, gosto de sentir as pessoas na dor, da guerra, gosto de sentir, mas ao mesmo tempo permanecer-me com uma paz de espírito. Esse é o meu maior objetivo.
Então a fé ajuda-te. A fé ajuda-me a contextualizar o conflito e ajuda-me de uma forma A ter esperança. transcendental. A forma como Deus me ajuda a lidar com isto transcende o meu entendimento. Não é algo que um medicamento traz. É algo muito profundo que eu acredito que Deus traz. Muito obrigado por estes minutos que foram preciosos e que pudemos ver que a saúde mental é uma luta de todos nós. Todos nós. Foi um privilégio podermos estar aqui consigo, falar sobre saúde mental. Todos nós temos esta dificuldade na área da saúde mental e temos desafios internos que vamos tentando reconhecer e que esperamos que possa também se rever nesta conversa e possa também identificar aqueles sinais que possam ser de alerta também para si e que aquelas dicas e aquelas sugestões que lhe demos possam ser úteis na sua vida, nos seus relacionamentos e que possa encontrar esperança, sentido de vida em algumas daquelas coisas que podemos partilhar consigo. Por isso, cuide da sua mente, cuide de si. Foi um privilégio ter estado consigo.